Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir mais logo. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os dias os nossos shots, as nossas pregações, nossos comentários. E assim, eu estou muito feliz. Nós estamos alcançando um número expressivo de gente. E peço a vocês que se inscrevam no canal. Está faltando 60 pessoas para nós chegar a 1000 inscritos no canal. Então eu peço a vocês que compartilhem mesmo, se inscrevam no canal. Vamos evangelizar, vamos lutar para salvar almas, né? E como eu prometi, vamos gravar hoje falando sobre a maldade humana e a maldade espiritual. É um tema muito forte e que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é um tema que chama muita atenção para a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo dela? O que é que nós estamos escolhendo já aqui na Terra, né? Porque aqui nós já plantamos aquilo que nós queremos receber nos céus, ou sem passar medo em ninguém, ou nos infernos, né? Ou nós vivemos o céu ou o inferno já aqui na terra. Não tem outro caminho, é céu ou inferno. Então vamos falar da maldade humana e a maldade espiritual. Então, irmãos e irmãs, quer dizer assim que a maldade humana, ela é uma maldade que às vezes, muitas das vezes, pode parecer que não, mas a gente às vezes é inocente, útil na mão do maligno. Não estou querendo justificar, não estou querendo deixar que a pessoa possa levar toda a culpa, né? Falar, tudo é o inimigo. Não, nem tudo é inimigo. Muitas das vezes, a grande maioria da nossa vida é nós mesmos que fazemos. Mas nós somos inocentes úteis na mão do inimigo. Quantas vezes já aconteceu, comigo já aconteceu várias vezes, eu acredito que vocês também podem ter acontecido, de uma pessoa chegar perto de você e falar algo que te magoa, que te machuca, e você fala assim, mas eu não falei isso com ninguém, eu não contei isso para ninguém. Como que essa pessoa sabe disso? Mas não é. A pessoa às vezes está sendo usada por Satanás, né? Que antes era Lúcifer, era o anjo de luz, aquele que era o mais forte, mas ele não quis, né? Ele não quis ser, entre aspas, ele era um dos anjos mais forte, mais glorioso entre os anjos, né? Seria o chefe dos anjos, vamos dizer assim. Mas ele preferiu não, quando ele soube que eu e você iríamos nascer, e a inveja dele fez com que ele caísse. Então ele largou de ser um anjo de luz e se tornou, não podemos mais chamá-lo de anjo, mas sim de Satanás, demônio, diabo, né? Aquele que divide, né? O maligno, as trevas e tantos outros nomes, né? Que o próprio Jesus Cristo falou. Mas a maldade humana, quantas vezes a gente também é esse inocente útil na vida de uma pessoa? Às vezes a gente fala alguma coisa que a pessoa que magoa a pessoa e a gente não sabe o porquê que aquela pessoa se entristeceu.
mas é porque a gente foi inocente, útil, foi usado pelo inimigo para falar algo que às vezes a gente nem mesmo sabe, magoou aquela pessoa. Então, muitas das vezes, a maldade humana, ela parte de um princípio simples, da inveja, da falácia, da calúnia, da fofoca. E é muito sério, porque se você está vivendo numa vida de calúnia, de difamação, de mentiras, onde você inventa coisas para destruir um ser humano, e às vezes até mesmo pensando que é sem maldade, falando algo de uma pessoa que você não tem certeza, levantando uma possibilidade, mesmo se você tiver certeza, o que você vai ganhar em falar mal de alguém. Nós devemos sim rezar por eles. Quantas vezes acontece com a gente que a pessoa chega a um ponto tão grande da inveja que ela chega, às vezes em sua casa, em algum ambiente seu, e às vezes olha para uma flor, para uma coisa que você ganhou, ou para um animal, para alguma coisa, e diz, nossa, que lindo, que maravilha e tal. E a pessoa ali, de repente, aquilo morre, morre a planta, morre o animal, né? E a pessoa às vezes não fez aquilo nem por maldade, mas a inveja, o olho dela tem tanta maldade dentro que a pessoa carrega aquilo ali. Então, a grande maioria das coisas da maldade humana, ela se reside nessas coisas. E hoje, infelizmente, nós vemos os seres humanos, parece que nós estamos como se nós fôssemos guerreiros um do outro, nós fôssemos inimigos um dos outros, ao invés de nós amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós criamos uma divisão, nós criamos uma luta entre nós mesmos. É uma competição, às vezes, me perdoe a palavra, idiota, que às vezes a gente quer saber muito. E eu posso falar para vocês na palavra, está lá em Mateus, Mateus capítulo 16, isso, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Pedro, São Pedro, a coluna da igreja, quando Jesus faz aquela predileção e pergunta para eles, né? Quem diz o povo que é o filho do homem? E os apóstolos vão falando, uns falam que você é Elias, outros falam que é um profeta, outros falam que você é alguém que ressuscitou dos mortos, que você é João Batista. Mas Pedro, ele pergunta, e vocês? Pergunta para os discípulos, para os apóstolos, para quem eu sou para vocês? E São Pedro toma a palavra cheio do Espírito Santo e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz uma promessa para ele, né, e diz, Pedro, não foi, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque não foi tu que falastes isso, mas foi o meu Pai que te deu a conhecer isso. Então, a partir de hoje, eu edificarei a minha igreja, na coluna que é Pedro, né? Que vem a sucessão apostólica, ou seja, os papados, os papas. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Então, há quem discorde, mas São Pedro é a coluna da igreja, Pedro e Paulo. Mas São Pedro, nessa profissão de fé, ele age cheio do Espírito Santo. Aí você conta 3, 4, no versículo 22 do mesmo capítulo de São Mateus 16, no versículo 22,
Pedro já faz, Jesus começa a comentar o que, que ia acontecer com ele. Olha como que ele foi inocente e útil, e às vezes a gente o somos também. Jesus começa a falar com eles, ó, oh, eu vou ter que morrer, eu vou passar por isso, por aquilo, vou ser pego pelos soldados, vão me bater, vão cuspir em mim e tal. E Pedro pega Jesus e fala, não, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor, jamais vou deixar e tal. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos, as suas vontades não são as vontades de Deus. Então, a mesma pessoa que versículos atrás falou que ele era o filho de Deus, momentos depois já não queria fazer a vontade de Deus. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Quantas vezes nós impedimos a vontade de Deus? E quantas vezes nós falamos mal do nosso próximo? Quantas vezes nós detonamos nosso próximo? E hoje, tanta maldade humana que entra também na maldade espiritual que nós vamos entrar agora já. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está tendo essa maldade, se você está falando mal dos outros, se você está desejando mal para os outros, se você tem mágoa, se você tem ressentimento, se você tem ódio de alguém, converta-se, meu irmão, volte atrás. Isso faz mal para você, porque eu quero e pretendo ter somente uma morte. Como assim, Ronaldo? Uma só morte, sim. Só nessa passagem, que é esse mundo que nós vivemos, essa terra que nós vivemos. Que esse corpo mortal meu possa morrer e descansar em paz, mas que a minha alma possa ir para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você planta o mal, você vai colher o mal. E quantas maldades tem? Quando você espera uma maldade de uma pessoa fora de casa, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa até que às vezes você sabe que essa pessoa pode te causar um mal, é doído, mas não é tanto. Mas quando você recebe a maldade de uma pessoa que é seu amigo, uma pessoa que trabalha com você, que você confiava, e essa pessoa vem e te puxa o tapete, te amaldiçoa, te joga na lona. Isso já aconteceu comigo. E conversando tempos atrás com uma pessoa, posso falar o acontecido, se eu não posso falar o nome do santo, né? Um milagre eu posso falar. E também foi uma direção espiritual que a gente estava tendo, não tem problema. A pessoa me contou que um amigo estava passando por muita necessidade, procurou ele, fome, pediu cesta básica, se ele conseguiria ajudá-los com a cesta básica. E ele arrumou a cesta básica, arrumou as pessoas para ajudar. E depois, conversando com seu chefe, com seu patrão, conversou primeiro com o gerente, depois foi até o proprietário da empresa e pediu que desse um emprego para essa pessoa, que a pessoa tinha as qualificações de trabalho e tal, que estava precisando. E o chefe deu, porque gostava muito daquele funcionário. E para agradar ele, deu o lugar para esse amigo dele. O que, que aconteceu? 3 meses. 3 meses depois, esse amigo fez um ato tão malvado que ele entrou na empresa, começou a agradar o chefe, começou a ser quase um capachão do chefe. E com isso, o que, que ele fez? Por inveja, ele foi atacando aquele amigo que tinha arrumado trabalho para ele. E ele foi
atacando tanto, inventando tanta calúnia, tanta mentira, tanta coisa, que o chefe chegou a um ponto que chamou a atenção de uma forma tão fora do comum que esse amigo, essa pessoa que trabalhava, não suportou e se exaltou e o chefe pegou e dispensou ele. Ele foi mandado embora, passou necessidade, passou fome, passou muitas coisas. Daquele que foi ajudar, acabou derrubando, puxando o tapete dele. E ele mudou totalmente de profissão, arrumou serviço no hospital da cidade, foi trabalhar nesse hospital e de lá ele conseguiu fazer uma pequena formatura, né, como cuidador de pessoas doentes. E já se passaram, capaz com 7 anos, 8 anos, e um belo dia ele chega no quarto, que era o setor oncológico, e ali ele olha e vê aquele amigo lá, numa área já de paliativo, onde já não tinha recuperação, a pessoa estava tomando morfina, que já era uma situação bem delicada. E ele pegou e falou para o amigo, falou, eu não tenho condição, não posso cuidar dessa pessoa, e contou para a pessoa o que aconteceu. E a outra pessoa entendeu, trocou com ele o horário e tal, só que ele é uma pessoa cristã, uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente. E ele chegou em casa e aquilo foi incomodando ele, incomodando, incomodando. Ele pegou assim, eu não posso fazer isso. É o próprio Cristo que está ali, eu vou lá. E ele voltou e foi no hospital, já não como trabalhar, mas ele foi fazer uma visita. E ao entrar no quarto, ele chegou perto da beira da cama, a pessoa já estava em fase terminal, mas abriu os olhos e falou, fulano, eu não posso dizer o nome, né? Falou, fulano, que bom você estar aqui. Você não sabe o bem que você me fez. Porque eu errei com você, você foi bom comigo. Você ajudou minha família, você ajudou e eu te puxei o tapete, eu te joguei. Eu precisava e não queria morrer sem te pedir perdão. Me perdoe. E ali eles se perdoaram e essa pessoa logo veio a falecer. Então, por isso, meu irmão, não procure fazer maldades, não procure ter inveja. Seja agradecido, seja uma pessoa que ame o seu próximo, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Eu estou gravando aqui agora, mas daqui um pouco eu já posso não estar no meio de nós, já não posso fazer parte da Terra. E se eu não estiver preparado? Se meu nome não estiver escrito no livro da vida, por causa da maldade humana? Paz e bem. Agora nós vamos falar de uma maldade que eu acho que é muito pior, que é a maldade espiritual. E hoje ela está muito, mas muito, cada vez mais inserida no nosso meio. Infelizmente, como eu já disse um pouco atrás, a maldade espiritual, para mim, ela é muito pior, porque a maldade humana, ela é visível. Você vê, você sente, você reza, tudo. Mas a maldade espiritual é a maldade de Lúcifer, né? E antes Lúcifer era o anjo de luz, mas se torna o diabo, o demônio, o Satanás.
ele, quando fica sabendo que Deus ia nos criar e que cada um de nós teríamos um anjo da guarda, ele se revolta. Eu não vou cuidar dessas pessoas, vê lá, eu sou melhor que eles, e a inveja dele, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o espírito, nós temos a alma, nós temos um corpo, e ele é só espírito, inteligentíssimo, porém, ele não é a imagem e a semelhança de Deus. Nós o somos. Então, com isso, ele teve inveja, e com isso, ele se tornou um anjo caído, e com eles, milhares de milhões, miríades de miríades se rebelaram e vieram com ele. E eles foram lançados fora dos céus. E veio para tentar nos destruir. E a gente vê tanta maldade espiritual em tantas coisas. Como eu disse, né? São Pedro foi usado como inocente útil, nós somos utilizados. Mas hoje nós vemos tanta maldade que o ser humano se deixa levar por Satanás, que até mesmo Satanás em exorcismos, em alguns casos, em que ele é obrigado a falar com o exorcista, ele fala que ele tem vergonha das coisas que ele faz o ser humano fazer. Ele faz com que você erre, com que você se prostitui, que você beba, que você use droga, que você vai aos lugares onde Deus não é o Senhor. Hoje a gente passa em todos os lugares, está pregado em postes, né? Traga o seu amor em tantas horas, em tantos dias, faça uma ração. Quantas pessoas que estão sendo contaminadas com coisas espirituais, né? Que procuram nesses lugares onde Deus não habita. Ah, mas eu fui lá, tinha uma imagem. É uma imagem. Mas dentro daquela imagem não tem Deus. Não significa que você chegou lá e viu uma imagem de Nossa Senhora, você viu uma imagem de Jesus, você viu uma imagem de um santo, uma coisa. Ali não tem. Ali é uma imagem. E ali está a maldade humana. A maldade espiritual, melhor dizendo. E nesses lugares a pessoa fala aquilo que você quer escutar, porque Satanás sabe, ele não consegue entrar no seu pensamento, mas ele sabe o seu passado, principalmente o passado conhecido. Ele é especialista em passado, é o único especialista em passado é Satanás. Aí ele vai aonde é sua ferida. E daí o que acontece? Aquele lá que fala, né, que é pai de santo, que nunca vi isso, pai de santo, aquelas pessoas que procuram esses lugares ocultos. E daí a pessoa fala para ela, e ela abaixa a cabeça e fala, é mesmo, tal, porque é o que ela quer ouvir. A pessoa fala assim, você tem 3 problemas, ou é amoroso, ou é financeiro, ou é de saúde. Todos nós temos esse problema. Um deles não vai estar certo. É isso mesmo, é verdade. Então, meu irmão, nós temos que ficar muito atentos, porque a maldade espiritual, ela é real. O inferno, ele é real. Tanto é que Jesus chama Pedro de Satanás, porque ele estava agindo como Satanás. E quantas pessoas, até mesmo eu, você, pode estar agindo como Satanás às vezes. Quantas vezes nós nos deixamos agir pelo mal, agir pela revolta,
age pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, pela mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, todo aquele que mente, que calunia, que inventa falso contra o outro, ele está a serviço de Satanás. Quantas pessoas sem julgamento está dentro das igrejas, está servindo altares, está pregando a palavra de Deus, está em ministérios de cura, de libertação, mas se Jesus chegar hoje e falar: hoje eu voltei para você, hoje é o fim do mundo para você, será que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que os seus caminhos não têm sido daqueles que louvam a Deus com os lábios, mas o coração está cheio de imundície? Meu irmão, minha irmã, não sejamos servos inúteis, não sejamos pessoas que se deixam ser controladas por Satanás, ser inocentes úteis na mão dele. Pensemos bem antes de falar. Se tem um irmão caído, se tem um irmão vivendo em pecado, se tem um irmão mentindo, caluniando, não ajude a aumentar essa calúnia, não ajude a distorcer também as coisas, tentar coisa, faça uma correção fraterna, faça um equilíbrio das coisas, mas não vai aumentando aquela conversa, não fofoque. Você não sabe até onde está a verdade. Se uma pessoa te fala mal do outro, com certeza ela vai falar mal de você também. Porque eu aprendi com um patrão meu que falava que uma pessoa que fala mal do outro, ela é pior do que aquele que ele está falando. Porque se eu estou falando de alguém, ou eu tenho inveja dessa pessoa, ou eu tenho raiva, ou eu tenho mágoa. Então eu estou sendo influenciado por Satanás. E não se engane, meus irmãos, a maldade, ela existe. Tanto existe que os satanistas, eles pegam, quando eles querem fazer maldades, em vários lugares, principalmente em grandes cidades, grandes centros, mas nós que vivemos no interior também tem. Apesar que os bruxos brasileiros, eles são muito fraquinhos. A gente vê bruxo forte naquela região da França, perto da África ali, porque lá na África, sim, tem os bruxos muito que, como se diz, que levita, que viram bichos, viram animais, fazem as pessoas virar animais. Mas existem bruxos aqui no Brasil que são muito também satanistas, né? Que pegam quando quer matar uma pessoa, quando quer alejar, eles pegam no cemitério, roubam pedaços de ossos, por exemplo, ele pega um pedaço do osso de uma perna e ali eles raspam aquele osso, faz um pozinho e eles fazem a consagração a Satanás e ali eles fazem várias invocações e depois disso eles chegam, jogam, às vezes você tá uma distração que você dá num copo, às vezes de uma bebida, que você está num bar, num lugar qualquer, até mesmo um café, uma coisa,
joga aquele pozinho, você nem vê. E você toma aquilo, de repente você começa a sentir dor na perna, dor na perna, dor na perna. Vai no médico, não é nada, tal, de repente aparece uma ferida. Ah, é uma ferida disso, e dá remédio, 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 nenhum resolve. De repente que não, você tá sem a perna. A hora que você pensa que não, pula para outra perna, daí você tá sem as duas, de repente vai dando trombose e tal, e vai aniquilando a pessoa até morrer. Quantas pessoas eles pegam o crânio da cabeça da pessoa que já faleceu, já é um desrespeito, né? Mas eles não respeitam ninguém, né? Satanás ilude eles, eles vão lá, raspa o crânio e faz a mesma coisa, esse pó, e põe nas coisas, na comida, muitas coisas. E ali você usa aquilo, a pessoa usa, e a pessoa não tinha nada, de repente a pessoa fica louca e morre louca, fica completamente esvarida. Isso eu não estou falando, vocês podem pensar, mas como que você sabe disso? Eu estudei para saber o que eu estou falando. Eu sei o suficiente, eu tenho estudo suficiente dessa área para estar falando o que eu estou falando. Então a maldade está muito presente no nosso meio. A maldade espiritual, que é a pior, que é uma maldade que a gente não tem como visualizar tanto. Existe, não é para passar medo, mas existe muitas pessoas que você pensa que são pessoas que são seus amigos, que são as pessoas que você leva na sua casa e depois você não sabe por que sua casa virou uma bagunça, por que seu casamento acabou. Às vezes pessoas que tá de amizade com você, bebendo uma cerveja e tal, a hora que você vê seu casamento bagunçado, seus filhos doentes, suas finanças acabando, tudo isso são demônios que as pessoas invocam para destruir. Ah, mas o fulano é meu amigo. Meu irmão, a palavra de Deus fala que se você achar um amigo, você acha um tesouro. Amigo seu chama-se Jesus Cristo. E pai e mãe são os amigos. Isso quando realmente são pais e mães de verdade. Mas tem muitos que infelizmente não são. Quantos hoje pais e mães também, tios, avós, primos, parentes, não é inimigos que eu estou falando, são de dentro de casa, que estrupam crianças inocentes, que abusam tanto de menino ou de menina, e quando vê que a coisa vai apertar, eles vai e matam ainda. Tudo por uma obra que Satanás começa a empurrar aquela pessoa até a pessoa cair naquela bobagem. E quando ela cai, ele sai fora e fica rindo nas costas da pessoa. Porque a pessoa, depois que ela faz, ela para pensar e ver a bobagem que ela fez. Quantos assassinatos estamos tendo entre pai e filhos, entre mãe e filhos, entre avós e netos, por causa de drogas, por causa de bebedeiras, por causa de prostituição, que filhos com se envolve às vezes com a mulher do pai, que o pai largou da mãe, e ele com outra mulher, e daí o filho envolve, o pai descobre ali, dá uma desavença, ou vice-versa, o pai se envolve com a namorada do filho, a mãe se envolve com o namorado da filha, e o demônio está aplaudindo, achando uma beleza, porque isso é a maldade.
quando ele vê, já foi falado isso em exorcismo, quando ele vê um animal fazendo mal, o animal fazendo mal, não, um ser humano sendo iludido, ludibriado, né, pelo inimigo e fazendo sexo com animais, sexo com orgias, né? Diz que Satanás induz, mas depois ele vira até o rosto que até ele tem nojo de ver essas coisas absurdas. Quando ele vê acontecer o que fala em Levítico, né? Lá em Levítico fala, né, que é abominável aos olhos de Deus quando se deita, homem com homem ou mulher com mulher. Está em Romanos também, São Paulo fala. Está em Coríntios também, onde Paulo fala dos desejos do espírito e desejos da carne. Tudo isso, nós somos inocentes úteis na mão de Satanás. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu escolho viver o amor, a paz e a alegria que vem do Senhor. E você, meu irmão, o que você quer escolher? Porque se você viver o amor, a paz, a justiça que vem do Senhor, você já está vivendo o céu aqui na terra. Mas se você viver como um inocente útil de Satanás, falando mal dos outros, caluniando as pessoas, mentindo, se fornicando, cometendo adultério, deixando Deus para o segundo plano, infelizmente, Deus é amor, mas Ele é justiça, e a justiça dele não tardará. Existe uma historinha que diz que Jesus e o demônio se encontraram e Jesus perguntou para ele: o que você anda fazendo na terra? Ah, eu ando fazendo muita coisa. Eu tenho feito as criaturas, os homens assassinarem, matarem, se prostituir, fornicarem, usarem drogas, mentirem, roubarem. Eu tenho feito muitas maldades, fazendo eles virar mal. E Jesus fala: quanto você quer por eles? Ele fala: mas Senhor, porque ele sabe que Jesus é o Senhor, eles não prestam, eles não valem nada. Jesus fala: quanto você quer por eles? Ah, é? Todo o seu sangue, todo o seu suor, toda a sua dor. Jesus fala: trato feito. E assim ele o fez. Porque muitos acham que a maior dor que Jesus teve foi a crucifixão. Mas você pode perguntar a qualquer médico que ele te fala para você, a maior dor que teve, que Jesus sofreu, foi suar sangue. Que a pessoa para suar sangue tem que estar numa profunda agonia, mas uma agonia tão profunda que é uma dor tão terrível que nem um prego, nada, nem um chicote daquele que arrancaram as carnes de Jesus doeu tanto quanto ele estava no Getsemane suando sangue por você e por mim. Pense bem, meu irmão. Essa vida é passageira. Mas você tem uma alma para Jesus, com Jesus e em Jesus. Escolha fazer o bem. Paz e bem.